Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rodrigo, professor de Geografia de vocês. Eu não cheguei a prometer para vocês, mas este é o nosso primeiro vídeo, tá? Gravo este vídeo com o intuito de que, na verdade eu vou começar esse vídeo com uma pequena desculpa. Já deveria ter feito isso há muito tempo atrás, mas como a minha internet não estava cooperando, meu celular estava travando e uma série de outras infindáveis, perdão, toquei no microfone, uma série de outras infindáveis problemáticas, né? Más sortes e outras coisas mais, eu acabei não gravando este vídeo, estou gravando apenas agora. Então quero aqui pedir desculpas por esse tempo todo de nós estarmos tendo aula apenas no WhatsApp, mas foi aquilo que infelizmente nós tivemos que fazer. O objetivo desses vídeos é que vocês tenham um outro apoio também, tá? Para que vocês possam aprender de uma outra maneira, não somente pelo WhatsApp, não somente por áudios e mensagens. Então, pessoal, esse vídeo aqui vai ser a continuação daquilo que nós estávamos tratando nas últimas semanas, na nossa última aula, mais especificamente, sobre os aspectos socioeconômicos da Ásia. Então, né, estudamos a Ásia no âmbito político, no âmbito religioso e nas problemáticas mais humanísticas, assim, digamos, e agora nós estaremos fazendo análise sobre a Ásia na sua conjuntura e nas suas especificidades econômicas. Então, nas nossas últimas aulas, tratamos sobre casos específicos. Quais casos foram esses, professor? Tratamos sobre a China, Japão, esses dois países com os seus desenvolvimentos específicos, tá? Que aconteceram em momentos específicos que tiveram, por consequência, momentos políticos específicos. Estudamos e analisamos um pouquinho também sobre os tigres asiáticos e fizemos uma pequena atividade da apostila na página 380 e na página 381. Feito isso, entraremos agora no assunto desta aula. Então, nesta aula, iremos analisar as regiões da Ásia Central e Setentrional e seus aspectos econômicos, tá? Então, no comecinho aqui, página 382, ok? Página 382, nós teremos uma pequena introdução sobre o assunto. Então, irá começar o texto assim, acompanhe-me. As regiões central e setentrional do continente asiático englobam a porção asiática da Rússia e 5 outros países que também integraram durante a maior parte do século XX o território da extinta União Soviética: Cazaquistão, Quirguistão, Tiguistão, Turcomenistão e Uzbequistão. À época, a região era uma das mais pobres da superpotência, mas ao fim da União Soviética, em 1991, marcou o início de uma nova etapa na história da região, abrindo oportunidades para investimentos externos. Rica em recursos naturais e privilegiada pela posição estratégica no continente asiático, atualmente a região é foco da atenção de diversas potências que buscam exercer influência sobre seus países, como Rússia, Estados Unidos, China, Turquia e Irã. Então esta região, tá, que formava esses paizinhos, estas republiquetas. O que é uma republiqueta? É o conceito de república misturado com um conceito infantil, de brinquedo, tá? Então essas republiquetas, na época da União Soviética, eram estados satélites da própria Rússia. Ou seja, eram estados que em suma, né, que em teoria seriam independentes, mas que Moscou dominava como se fosse um império. Então não eram territórios englobados, anexados ao território russo, mas estavam sob a influência direta e as ordens diretas de Moscou, da KGB e de outros órgãos de inteligência e de domínio e de comando do Partido Comunista Soviético Russo. Então, essa região hoje, né, depois da queda da União Soviética em 91, com a independência desses territórios, por ser uma região com extrema potencialidade e capacidade, ela é uma região que, por conseguinte, é extremamente, aberta ao fluxo de capitais. Então, é uma região que pode ter um desenvolvimento comercial incrível e que, por consequência, este é um mundo dominado pelo capitalismo, pelo poder daqueles que têm dinheiro. Por consequência, é uma região extremamente visada por essas nações, tá? Ao fim da página 382, nós vamos ter uma especificação sobre um mar de dinheiro. Professor, como assim? O que é isso? O que quer dizer? Vai estar tratando aqui do Mar Cáspio, tá? Que ele está localizado entre cinco países.
o Argebequistão, tá? Ele vai estar localizado também lá no Cazaquistão, no Irã, e ele também vai fazer parte ali da Rússia e do Turcomenistão, tá? Então o Mar Cáspio, ele é um mar que na verdade ele é um grande lago. Ele não tem assim uma zona extensa aberta. Ele é um lago que está ladeado por esses 5 países. Esse mar ele tem um potencial econômico gigantesco. Professor, fale mais sobre isso. Não, vocês têm o texto aqui, vocês vão lê-lo e o objetivo também é que vocês consultem outras fontes, outras bases de dados para que vocês possam linkar aquilo que eu estou explicando aqui com aquilo que vocês vão ler na apostila e em outros lugares também, tá? Depois da Ásia Central e Setentrional, nós temos o Sul da Ásia. E no Sul da Ásia, o principal país que vai estar localizado ali é a Índia. A Índia ela é um país com dimensões territoriais gigantescas, tá? Essas dimensões territoriais gigantescas, elas são igualadas por uma miséria gigantesca, por uma desigualdade gigantesca e por, surpresos ou não, por um desenvolvimento econômico gigantesco. Professor, como assim? Você pintou um país quebrado, um país com desigualdade social, um país de extensão territorial gigantesca e que, por consequência, tem uma dificuldade do governo conseguir atender as diversas regiões dantescas, gigantescas. Como que o senhor disse que um país desse tem índices de desenvolvimento econômico gigantesco? Lembrem-se de que eu acabei de dizer que a Índia é um país que também tem desigualdades abissais. O que é abissal, professor? Vultuoso. Professor, não sei o que é vultuoso. Não ajudou. Vultuoso, abissal, gigantesco. É uma desigualdade gigantesca, abjeta. O que é abjeta, professor? Lá vem o senhor com palavra difícil. Abjeta é, assim, grotesca. É uma desigualdade absurda que você tem na Índia, um atraso econômico absurdo que você tem em algumas regiões da Índia, mas um desenvolvimento econômico gigantesco em outras regiões da Índia. Como isso acontece, professor? É simples. O governo utiliza-se muitas vezes de mão de obra escrava ou semi-escrava das castas inferiores presentes na Índia, porque a gente sabe que a Índia ela é toda estratificada, você tem toda uma divisão de castas, você tem os Dalits, você tem os intocáveis, você tem os Brahmastras, os Brahmanes e outras ramificações, tá? Então essas realidades indianas que você tem serão absurdamente responsáveis pela condição de merda, de miserabilidade que grande parte da população indiana vive e tem de enfrentar, principalmente a população feminina. Ser mulher na Índia não é nada fácil, tá? Mas, para todos os efeitos, é um país que tem tido grandes índices de desenvolvimento econômico. Notem que esse desenvolvimento econômico é em cima de mão de obra escrava e de condições de trabalho absolutamente desumanas, como existe na China, tá? A China, ela é, para todos os efeitos, um país, uma superpotência em ascensão capitalista, mas ela conseguiu conciliar o regime, as práticas comunistas, a ideologia comunista com uma economia de capital, de mercado, de capital, de capitalismo, tá? Mas, então a Índia é isso aqui, tá? Ela é um país gigantesco com extrema potencialidade porque tem um solo extremamente fértil, mas padece sob essas questões terríveis que nós temos de desigualdade social e de uma má administração absurda que vai estar presente no continente, no território da Índia, ok? Ásia Central, Ásia Setentrional, fora dessas regiões nós iremos agora depois da região sul da Ásia, nós temos o Oriente Médio, que também faz parte da Ásia, tá? E nós vamos ter de novo essa realidade aqui exposta na página 385, na página 386 principalmente, é extremamente importante a página 386, na página 387, tá? E na página 388, nós teremos a seguinte realidade exposta. Inclusive é interessante tratar isso com vocês. Eu estou tratando e dando aula para o 8º ano, nós estamos conversando um pouquinho sobre desigualdades mundiais. E eu explicando para eles que essas desigualdades mundiais, elas vão ser
definidas em diferentes tipos e se manifestar de diferentes maneiras, socialmente, politicamente, enfim, economicamente, tá? De diversas maneiras. E isso é extremamente perceptível visto no Oriente Médio. No Oriente Médio, que por exemplo nós temos uma Dubai, nós temos um Emirados Árabes e nós temos de outro lado um Iraque. O que é o Emirado Árabe? Os Emirados Árabes são uma federação de estados árabes, a Arábia Saudita, né? E outros estados menores, que não tem muitos anos, é 50, 60, 70 anos no máximo, tá? De desenvolvimento, que teve um desenvolvimento gigantesco, um acúmulo de bens, um acúmulo de capital absurdo, exorbitante, e do outro lado nós temos o Iraque, tá? O que era o Iraque? O Iraque, ele era ali, fazia parte do antigo Império Persa, era colônia britânica, né, fazia parte ali das colônias britânicas, uma área sujeita ao colonialismo que não se modificou, que não se modernizou, que não avançou, que esteve sob a tutela de Saddam Hussein, né, um ditador iraquiano que governou aquele país ali nos anos 70, 80, 90, sendo deposto na primeira década do século XXI, lá no ano de 2005, com a Segunda Guerra do Iraque, onde o governo de George W. Bush, né, ele invade o Iraque, domina as refinarias de petróleo iraquianas, dispensa a governança do Iraque, derrota o exército iraquiano, prende o líder supremo do Iraque, o ditador, e o condena a ser enforcado pelos próprios iraquianos em 2005 para 2006. Esse país hoje, mais recentemente, lá para final de 2014, 2015, meados desse mesmo ano, nós temos a ascensão do Estado Islâmico, do ISIS, que acaba chafurdando, lançando ainda mais o Iraque num tempo assim gigantesco de dificuldades e de pobreza generalizada, de extrema ignorância, de extrema dificuldade econômica, social, de desigualdades gigantescas, de pobreza generalizada, de morte absolutamente arraigada. Então, uma região também de guerras absurdas. Então, esse contraste, tá, das desigualdades, ele é visto nesses dois países. Você tem a Arábia Saudita, Emirados Árabes, você vai ter Iraque, por exemplo, o Irã, a gente também pode citar o caso do Irã, né? Mas Arábia Saudita, Emirados Árabes e Iraque são os dois pontos, assim, na minha opinião, no meu ver, no meu entendimento, os melhores exemplos para a gente tratar sobre a desigualdade no Oriente Médio. Síria também, agora enfrentando essa guerra civil que não cessa e não tem nenhum prognóstico para cessar, matando milhões de pessoas, reduzindo mulheres e crianças a situações extremamente preocupantes e perigosas. E é uma região que está assim envolta numa situação extremamente difícil que muito possivelmente não vai se resolver nos próximos 20, 30 anos de uma forma pacífica. Tá? Isso é a minha opinião falando para vocês. Chegamos então, por fim, na página 389 e na página 390. E na página também 391. Então vejam, depois de toda essa explicação que eu dei a vocês, o que vocês irão fazer? Vocês irão lembrar-se de tudo isso que eu acabei de explicar, irão cruzar e linkar, ou seja, juntar, tá? Vocês vão cruzar e juntar, aglomerar essas duas realidades, a minha explicação oral e a presença dessas informações nos textos. Então, vocês vão cruzar essas duas coisas, né, com os textos, vão ler os textos, vão reler os textos, tá? Vão ouvir a minha explicação e com essas duas realidades vocês irão ser suficientemente capazes de conseguir responder às questões da página 389, 390 e 391. Aqui nós vamos ter perguntas que vão englobar todas essas realidades, tá? Vão englobar também sobre a OPEP, né? O que é a OPEP? A OPEP, inclusive, eu gostaria que vocês pesquisassem ela para que vocês possam ter um melhor conhecimento sobre a mesma, mas a OPEP ela vai ser uma aliança, tá? Ela vai ser uma espécie de conglomerado, tá, econômico
que vai conciliar, que vai começar assim a entender como é que você vai usar o petróleo, como é que você vai conseguir assim vendê-lo, ou seja, uma aliança comercial, tá? Mas eu quero que vocês pesquisem e desdobrem isso, porque existem outros termos diferentes desse para a categorização da OPEP. Professor, eu vi alguma coisa diferente, né? Tem quem está errado, quem está certo. Ninguém está certo, ninguém está errado. Existe uma diferenciação, né, nos termos e nos entendimentos que são produzidos a respeito do que é a OPEP. Mas então procurem pesquisar para que vocês possam responder bem essas questões e utilizem aí os textos da apostila, textos da internet e esta explicação também para que vocês possam responder a essas questões. Então qualquer dúvida é só me chamar, estou aqui disponível a vocês. Espero que gostem do vídeo, espero que não tenha ficado muito longo também, mas se tiver ficado me desculpem. Aproveitem e bons estudos. Tchau!